paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de, nesse momento, estar iniciando a aula de número 2. Vai ser dividida também em duas partes, parte 1 e parte 2. E que, dentro do tema de escatologia, hoje a gente abrindo o tema sinais que antecedem a volta de Cristo. Eu gostaria de estar meditando Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo 3 a versículo 8, e depois do versículo 11 ao versículo de número 14. Então essa é a segunda aula sobre escatologia, com o tema Sinais que antecedem a volta de Cristo, parte 1. Passamos a ler então a palavra do Senhor nesse momento. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo: Velai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Essa lição, irmãos, tem por objetivo nós estudarmos os sinais que antecedem a volta de Cristo. E nós gostaríamos de abordar vários sinais e os principais que realmente darão indícios do que o fim está próximo e que Jesus assim estará voltando para buscar a sua igreja. E para que a igreja, irmãos, ela não seja apanhada de surpresa, Jesus revelou alguns sinais que devem, anteceder a sua volta. Jesus prometeu vir outra vez e nos levar para vivermos junto com ele. O Evangelho de João, ele trazendo uma palavra de conforto aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai dizer: não fiquem perturbados os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. Mas eu vou preparar lugar. E virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. João, capítulo de número 14. Então nós temos aí uma promessa feita pelo próprio Jesus aos seus discípulos. A segunda vinda de Jesus, irmãos, ela será rápida, repentina. Ela será algo inesperado. O mundo vai estar casando, dando-se em casamento, o mundo vai estar se corrompendo, o mundo vai estar em pecado, o mundo vai estar, as pessoas vão estar envolvidas com coisas erradas, com coisas realmente que é contrária à palavra de Deus. E o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja será algo repentino, assim, como um relâmpago que passa de uma tal maneira, de uma rapidez. Jesus vai falar lá em Marcos, capítulo 13, que a vinda do Senhor, ela pode se dar de manhã, à tarde,
à noite, ao raiar do dia. Então, a qualquer momento, Jesus pode vir para buscar a sua igreja. Só que ele nos deixou esses sinais para que a gente esteja atento, para que estejamos vigilantes, para que estejamos com a nossa lamparina com azeite, para não sermos pegos de surpresa. E nos últimos dias, um dos sinais também é que nos últimos dias surgirão espíritos enganadores, espíritos demoníacos, tentando inverter aquilo que é verdade por uma mentira, afirmando que aquela mentira, ela na verdade, ou seja, ela se tornou uma verdade no ponto de vista dessas pessoas, no parecer dessas pessoas. Então isso são doutrinas demoníacas, coisas que vêm contrário à palavra de Deus. E o objetivo geral é que Jesus assim deixou a respeito desses sinais é para mostrar a época que antecede a sua volta. Nós temos aí alguns objetivos também específicos, apresentar os sinais relacionados à vida da igreja. A igreja estará passando por um período terrível. Muitos vão apostatar da fé, vão duvidar da fé, vão abandonar a fé, vão trocar princípios por coisas fúteis, por coisas passageiras, temporais. E muitos estarão sendo levados ao engano, levados ao erro. Então, esse objetivo específico é apresentar os sinais relacionados à vida da igreja. A igreja ela deve ser salutar, a igreja ela deve ser sadia, a igreja deve transmitir vida porque ela está ligada a um corpo. Ou seja, a igreja, melhor dizendo, a igreja é um corpo, está ligada a uma cabeça. Essa cabeça é Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 22 em diante, você vai ter essa referência. Cristo é o cabeça da igreja, nós somos os seus membros. E o cabeça da igreja, o comandante, ele está vivo, ele vive para sempre, ele é saudável, ele é vida, ele é saúde. E a igreja não pode estar corrompida, a igreja não pode estar doente. E nós podemos notar que muitas pessoas estão trocando o evangelho de Jesus Cristo, estão banalizando, estão fazendo ajustes para assim compactá-lo dentro das suas opções carnais, dos seus desejos carnais, das suas vontades e das coisas pecaminosas. Mas o evangelho de Jesus, ele é a verdade. A igreja não pode se enveredar por esse caminho errado. Ela não pode se enveredar por essas doutrinas demoníacas que faz com que haja uma frieza espiritual ao ponto de levar essa pessoa a apostatar da fé. Então a vida espiritual da igreja ela é importantíssima. Então nós temos que assim relacionar esses acontecimentos, essas coisas que estão acontecendo no meio do povo de Deus. Está vendo escândalos e mais escândalos, pessoas, líderes evangélicos, líderes de denominações, até famosas, não levando em conta o evangelho de Cristo e optando uma vida carnal, uma vida com interesses próprios, a uma vida de comunhão com Deus. Então tudo isso Jesus está falando a respeito dessa saúde da igreja. E esses sinais, querido, eles antecedem a volta de Cristo. A apostasia, ela virá. E nós devemos também relacionar os sinais do céu, da vinda de Cristo. Nós devemos também, nessa primeira parte, nesses sinais que antecedem, explicar que as guerras, conflitos, terremotos, são sinais que antecederão
na terra antes da vinda de Cristo. Sinais na igreja, ou seja, sinais na vida da igreja. O crente deve estar vigilante. Dos sinais da vinda de Jesus são os falsos, os pseudos profetas. E para não sermos assim enganados, irmãos, Jesus ele deixou bem claro: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Precisamos, irmãos, para não ser enganados, precisamos conhecer a palavra. A palavra de Deus, ela é vida, ela traz libertação. A palavra de Deus, ela nos deixa alicerçados. A palavra de Deus nos deixa preparados para responder com mansidão a todos que buscaram a razão da nossa fé. A palavra de Deus, nós temos que ler essa palavra, meditar essa palavra, estudar essa palavra, porque ela se torna um escudo para a nossa mente, um escudo para o nosso coração. Ela é protetora contra os falsos ensinos, pessoas que vêm com ensinos falsos, ensinos pseudos. Você só consegue refutar quando você conhece a palavra. Então os falsos cristos, os falsos profetas, eles estão aí, querido. Eles estão assim trazendo essa teologia falida, que é a teologia da prosperidade que muitos buscam desesperadamente, somente as coisas prazerosas, ou uma vida fácil, uma vida, claro que nós queremos uma vida sossegada, queremos uma vida abundante, mas a nossa prioridade é a nossa comunhão com Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós temos vários homens na Bíblia, uns foram ricos demais, e é nisso que essas pessoas estão se baseando, mas teve outros que foram pobres. Nós temos lá em Lucas 16, nós temos lá um mendigo que foi para o seio de Abraão, e estava lá o rico, que com toda a fartura, com toda a regalia, era uma pessoa prepotente, orgulhosa. Então, a Bíblia ela vai mostrar que teve pessoas ricas. Jó era um homem rico, Abraão se tornou rico, Davi se tornou rico. Mas essas pessoas, notem bem, o seu coração não estava nas riquezas. Abraão amou mais a Deus do que o seu próprio filho, ao ponto de entregar para Deus, pela confiança que tinha em Deus. Davi vai dizer: Deus, como posso, Deus, dar alguma coisa a ti, pois tudo que tenho é teu, pertence a ti, vem de ti. Quem sou eu para te dar alguma coisa, Deus? Então eram pessoas que foram riquíssimas, mas não tinham o coração preso às coisas materiais, carnais. Por quê? Porque eles esperavam uma glória eterna, uma morada eterna. Então, esses sinais na vida da igreja, hoje nós temos aí a tal da teologia da prosperidade, nós temos aí a tal da confissão positiva e tantas outras coisas, culto a anjo. Tem pessoas que ele se ouvir dentro de um culto, de uma reunião, falar que tem um anjo aqui, passando ali, passando acolá, ele dá mais glória, ele grita mais, entra em êxtase, do que mesmo falar que Jesus está na casa. Então estão valorizam mais anjos do que o próprio Jesus, que é Senhor sobre todos nós. Então esses falsos ensinos, irmãos, esses falsos cristos, esses falsos profetas, eles estão trazendo uma patologia na vida espiritual da igreja. Então você deve conhecer a palavra de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade. A verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36 nos revela a seguinte palavra: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esses sinais, eles antecedem a volta de Cristo. Os sinais da vida
da igreja. Por quê? Jesus alertou a respeito da vigilância. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Quem pode, dentro de uma comunidade cristã, poder te levar ao engano? Alguém que você confia, alguém que está mais próximo da sua família, alguém que, na verdade, tem muitas vezes a responsabilidade de te transmitir uma palavra. Não se vai pela face de ninguém, mesmo pela sua eloquência. Os crentes de Bereia, lá em Atos, eles procuravam conferir tudo o que Paulo falava. Tanto é que a Bíblia vai nos relatar que eles foram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Não comiam qualquer coisa, irmãos. Então esses sinais na vida da igreja você deve observar. Se o teu pastor, se o teu líder, ele não prega santidade, ele não prega separação do pecado, ele não prega que você deve amar a justiça, porque 1 Coríntios 13 diz que aquele que ama, ele não se folga com a injustiça, que você tem que ter uma vida de relacionamento íntimo com Deus, que você não pode ser um adúltero, que você não pode ser um devasso, que você não pode ser um profano. Isso são coisas que estão inseridas no meio da igreja. E isso é patológico, isso mata a essência da igreja. E você deve ter esse cuidado, acautelai-vos que ninguém vos engane. Esses falsos cristos é dos sinais. E esses falsos profetas, esses são dos sinais eminentes e que antecedem a volta de Cristo. A apostasia, o segundo ponto que eu gostaria de destacar com você, apostasia, desvio. Apostasia significa desvio, afastamento, quer dizer abandono premeditado e consciente da fé cristã. Abandono do conhecimento cristão. O aumento da apostasia é que, na verdade, evidencia a segunda vinda de Jesus Cristo. Por quê? Porque muitos apostatarão da fé. Jesus não virá mais, Jesus está demorando, Jesus, eu desde quando que eu ouço falar que Jesus vai voltar, desde pequeno. Eu hoje estou com 54 anos, mas nunca perdi a minha esperança de que o meu mestre ele vai voltar. Nunca perdi a esperança de que o meu Redentor ele voltará para buscar a sua igreja. A apostasia, ela faz parte de uma igreja morta, porque desviou da fé. Abandonou a fé de uma forma premeditada, porque Jesus sempre nos alertou que nós deveríamos estar ligados à videira verdadeira. João, capítulo de número 15, ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E nós devemos estar ligados a essa videira verdadeira para que não haja uma desnutrição espiritual, para que não haja um cessar daquele alimento que vem do tronco principal para os seus galhos. E quando isso acontece, eu deixo de ser nutrido na minha fé, eu deixo de ser, assim, receber aquela proteína que vem do tronco central. E o que acontece? Isso me leva a uma vida de estar morno na presença do Senhor. E aí eu vou ficando morno, as coisas para mim já acontecem de uma forma natural, já não tenho mais prazer na leitura da palavra de Deus, em orar, em jejuar, em me santificar, em me separar. E isso vai levando a minha pessoa a se afastar de uma maneira premeditada da
comunhão com Jesus. Então a apostasia, esse afastar de Deus, essa apostasia que na verdade Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia. Paulo traz essa advertência, porque ele vai dizer que pessoas estariam se afastando da fé e dando ouvidos a doutrinas de demônio. Então, que você, meu querido, não se afaste da sua fé. Então, o primeiro ponto que nós destacamos, os falsos cristos e os falsos profetas, trazendo mensagens que não são da parte de Deus, trazendo um evangelho totalmente falido, um evangelho totalmente deturpado, trocando a verdade pela mentira, ou até mesmo pelo engano. O segundo ponto que nós destacamos é justamente a apostasia. A apostasia, ela é algo tão terrível, querido, que apostatar da fé em Cristo, a pessoa ele fica sem sensibilidade à voz de Deus. Ele agora não acredita em mais nada. Deus parou na concepção dele, Deus parou de agir, Deus parou de fazer, Deus já não é soberano, Deus já não é absoluto. E isso leva uma pessoa que outrora ele cria no Senhor, agora ele abandonou a sua fé. Então a apostasia, ela é algo que realmente traz um mal terrível para a vida espiritual de uma pessoa. Então medite na palavra do Senhor, esteja atento à palavra do Senhor, esteja atento. Eu costumo sempre dizer, não é porque a pessoa deu duas glórias, falou duas línguas, 3 línguas estranhas, que você já acha que aquela pessoa é profeta, que aquilo ali. Não, procura examinar as Escrituras. João 5,39, cuidai nela ter vida eterna, porque é ela que testifica de mim, disse Jesus. Então, o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é justamente doutrinas de demônio. Doutrinas de demônio, ensinamentos falsos, ensinamentos que levam as pessoas a assim se distanciar da verdadeira prática da palavra de Deus. E quando isso acontece, meu querido, a pessoa é seduzida. Muitos estão sendo seduzidos por doutrinas de demônio. Muitos deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitarem o erro. Ah, não, aquele fulano agora tem um negócio de vamos ficar junto, agora existe a pessoa aceitar o erro, irmãos. Erro é erro, pecado é pecado. E nós não podemos violar a lei de Deus para adequar o pecado a uma forma de vivência. Nós devemos amar as pessoas, irmãos, mas o pecado nós devemos odiar. A prática pecaminosa nós devemos abominar, irmãos. Como eu falei para os irmãos, aquela da confissão positiva, a teologia da prosperidade, o culto a anjo, aquelas coisas que eu falei para os irmãos, e muitas crendices, irmãos, misticismo que corrompem a sã doutrina. Sabemos que Satanás, ele é enganador, irmãos. Ele trabalha com engano. Então ele não vai fazer muita questão que você aprenda um pouquinho da Bíblia, mas que você também adote algumas práticas, que a sua mente ela seja corrompida a aceitar coisas que na verdade faz parte de um sistema mundano e demoníaco. Então essa doutrina de demônio você tem que refutar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 1 e 2, ele vai dizer: irmãos, rogo, pois, pela compaixão de Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com raciocínio. E não, olha só o que ele diz, e não vos conformeis com esse mundo, com o sistema apresentado pelo mundo. E esse sistema muitas vezes está dentro das igrejas.
sistemas mundanos, coisas que são tiradas lá de fora e levado para dentro da igreja. A igreja, irmãos, de Deus, ela não precisa de subterfúgios do mundo. Deus é um Deus de renovação. Deus não precisa copiar nada de ninguém. A igreja não precisa copiar nada de ninguém, copiar coisas do mundo para ter público, para ter plateia, para fazer o merchan, para fazer propaganda. A igreja, ela precisa, sabe de quê, querido? É da pessoa bendita, do Espírito Santo sobre ela. Então, essas doutrinas de demônios, elas são coisas que realmente têm levado pessoas a uma destruição espiritual. E você não pode se corromper com essas doutrinas. Procura, segundo Timóteo 2,15, procura apresentar-te como obreiro aprovado, de que não tenha que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então você tem que ter esse conhecimento da palavra de Deus para que você não caia na armadilha das doutrinas de demônios. Mas você precisa botar um copo com água atrás da porta, você precisa jogar sal grosso na porta da sua casa. Que é isso, querido? A Bíblia vai nos dizer, 1 João, Epístola de João, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo de número 7 e 8, que diz: mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas injustiças. Nós não precisamos de místico, nós não precisamos de culto ecumênico, nós precisamos ser separados, ser santo. Mas eu não posso ter amizade com aquela pessoa que é ímpia. Não, você pode ter amizade sim, mas jamais praticar o que ele pratica, porque essas coisas, elas antecedem a vinda de Cristo. O que? A vida espiritual da igreja, a vida salutar da igreja. Temos aí também a apostasia, que ela leva essas pessoas que se juntam muito, porque as companhias corrompem os bons costumes. Se você começar a andar muito com pessoas que não é cristão e que realmente só fala coisa contrária ao evangelho e tal, se você não for muito seguro de si na palavra do Senhor, você vai ser corrompido por essas pessoas, porque a própria Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então você deve fugir desse tipo de situação. Você deve fugir desse tipo de situação. Então, essas doutrinas de demônios, elas são danosas. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando até o legalismo. E há muitos que se dizem que estão até legislando em favor do aborto, da homossexualidade. Não devemos odiar homossexual nenhum, pessoa homossexual. Não! Mas a prática, ela é abominável diante de Deus. As disfunções familiares, etc. Deus abomina. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, vamos nos santificar. Vamos nos separar. Porque um dos sinais que antecede a volta de Cristo é justamente o que eu falei para os irmãos. Os falsos cristos, os falsos profetas, a apostasia que virá sobre a vida de muita gente. E o terceiro ponto, as doutrinas de demônio, doutrinas erradas que levam pessoas a ficarem fracos na fé e não ter uma vida de comunhão com Deus. Essa é a primeira parte da segunda lição, sinais que antecedem a volta de Cristo. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal para que você fique recebendo as notificações desses estudos bíblicos. Inscreva-se no canal,
Depois dá um toque lá no sininho, acessa lá, dá um joinha, para você estar assim recebendo as notificações, tá? Pastor Ailton de Melo, pregador do Evangelho. Você vai receber os estudos em sua casa. Compartilhe, faça o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode fazer o seu comentário, fazer as suas ponderações, que a gente, dentro do possível, estaremos respondendo a cada uma das indagações dos irmãos. E estaremos agora também a seguir, passando a segunda parte desse estudo de escatologia da segunda lição. Deus abençoe a sua vida, em o nome de Jesus. Amém.